Esse não é um vídeo muito confortável para mim. Não. Eu descobri por um teste agora com um professor de faculdade, uma, uma professora amiga, uma professora mais pessoal, uma amiga pessoal. E eu descobri que eu tenho TDAH. E como que eu vou explicar para vocês sobre isso? Porque o sentimento que eu tenho nesse exato momento é de uma impotência muito grande. Mas talvez você nem saiba o sentido do TDAH, o porquê tem. O TDAH você pode vir por uma genética dos seus pais, vós, etc. Como pode vir também por fases, né, da sua vida, por momentos que foi plantando ali, que foi sendo colocado sobre você. E por que eu estou falando meio pausadamente? Porque realmente eu estou tentando não me emocionar com isso, tá? Para tentar botar para vocês tudo que está na minha cabeça. Eu sou um terapeuta, ajudo pessoas, centenas de pessoas, por muita gente fora do Brasil. Ajudo pessoas a sair dos seus traumas, ajudo. Eu faço meu trabalho, quem conhece meu trabalho sabe. Eu sou estudante de psicologia, não para ser psicólogo, mas para acrescentar mais sabedoria ao meu trabalho. E ali na faculdade eu comecei a descobrir que eu tenho TDAH. Foi algumas situações. Mediante o meu estudo, mediante a cada aplicação que eu fui dando na sala de aula, eu fui descobrindo que nada entrava na minha cabeça. Eu estudo, eu sou o cara que faço resumo, eu sou o cara que ajuda a turma, eu sou o cara que, como tem várias disciplinas, são turmas diferentes, eu ajudo cada turma, meio que representante de turma, mesmo não sendo colocado dessa maneira, mas sempre as pessoas me procuram pedindo ajuda, eu sou o cara que faço o resumo, que mando o áudio, que gravo aula, que faço tudo. Eu sou um cara muito dedicado, eu amo ajudar pessoas, eu amo fazer parte da vida das pessoas. Mas o que está me machucando é descobrindo que o TDAH, por não saber que eu tinha esse problema, por anos eu me sentia uma pessoa burra e humilhada. Eu escrevi errado. Às vezes, se você olhar no meu Instagram, você vai ver palavras erradas. Mas eu tive amigos que me chamavam de burro. Amigos íntimos que me chamavam de burro. Pessoas próximas a mim me colocavam como burro. Aos 4 anos de idade, eu fazia natação. E no meio eu odiava a competição. Eu odiava a competição porque meu medo era de chegar em último lugar. Porque eu sabia que aquilo machucaria minha mãe. Minha mãe, não, naquela época, ninguém sabia que era TDAH, gente. Pelo amor de Deus. Não tô culpando a minha mãe e ninguém por isso. Nem meus amigos. Enfim, toda vez eu chegava em segundo lugar. Porque eu me distraía. Eu olhava para trás para ver se alguém estava atrás de mim. Se estava do meu lado, eu esquecia, me perdi ali. Eu ia para casa frustrado. Eu estudava e não tirava nota boa. Minha mãe fazia estudos comigo diariamente para me decorar os planetas, etc. Eu não decorava os planetas. Na sala de aula, a professora às vezes me humilhava na frente dos alunos por causa do pingo do i que eu não colocava. Eu cresci tendo dificuldade de relacionamento com pessoas, porque sempre estava sendo humilhado ou sofrendo um certo tipo de bullying, sendo chamado de gordo, etc. E eu criei uma resistência ao ponto de ser uma pessoa mais agressiva. Então eu fui crescendo com uma dificuldade de sempre estar julgando as pessoas, achando que ela ia me fazer algum mal. Então eu acabei bloqueando muitas amizades porque eu estava com medo de me fazer mal. Porque no meio do tempo que eu evoluía, sempre tinha alguma coisa que eu poderia ser humilhado sem saber o porquê eu estava sendo humilhado. Eu cresci achando que eu era burro. Eu cresci achando que eu era inútil. Então aí eu comecei a fazer psicologia há uns anos atrás e fui reprovado em 3 matérias. Larguei. Desculpa. Eu uso esse fone de ouvido para me não escutar barulho de fora, senão eu me distraio e não consigo passar para vocês o que eu preciso passar. Por esses fatores, eu fui adquirindo depressão. Não conseguia ter bons relacionamentos. Eu passei a ser criado pela minha mãe só na parte dos 11 anos e adquiri responsabilidade a mais para cuidar dos meus irmãos. Não foi fácil. Não sabia como cuidar deles.
mas era o meu melhor. Era o que eu podia fazer. A situação foi piorando porque eu não sabia do que eu tinha. Eu só achava que eu era inútil e burro. Então eu tentei me apegar nos instrumentos musicais, igreja, para tentar ser uma pessoa mais importante possível para alguém. E, infelizmente, lá eu também fui humilhado. Lá eu fui bem humilhado. Ninguém sabia do que eu tinha, muito menos eu. Eu estou falando para vocês agora porque eu estou descobrindo isso agora, com 34 anos. E por que eu estou desse jeito? Não é pelo TDAH, porque muitas pessoas têm, a gente vai amadurecendo na vida, mas o que me machuca é porque eu fui crucificado, eu fui humilhado. Eu acreditei em tudo isso durante anos da minha vida. Anos. Eu pensei que eu era burro. Eu larguei a faculdade, mas eu me formei em coach, eu lutei muito para acreditar em mim, minha esposa me apoiando, Leandro, você precisa acreditar em você, você vai conseguir. Eu não queria atender, porque eu não acreditava que eu poderia atender. E aí depois, eu consegui atender. Eu consegui muito atender as pessoas e ajudar pessoas, eu ajudei. Então quando eu comecei a ver pessoas que estavam com dificuldade para engravidar conseguindo, pessoas que não conseguiam alavancar o seu trabalho conseguindo. Quando eu comecei a ajudar pessoas com seus problemas, eu falei assim, olha, eu sou importante para elas. Eu vou continuar, e eu continuei. E aí eu voltei para a faculdade porque eu achei que eu estava pronto. Só que período após período foi me apertando. Eu fiz hipnose, eu fiz PNL, eu estudei muita coisa. E isso foi difícil de estudar, mas eu achava que eu estava lutando contra a minha burrice. Hoje na faculdade eu entendo que eu só tenho um problema. E eu tenho que aprender a resolver ele. Eu preciso aceitar ele. Não é culpa de ninguém. Mas se eu soubesse disso antes, eu não me sentiria tão humilhado. Eu não pensaria em desistir das coisas, porque quem tem DDH tem o costume de desistir das coisas. Procrastina porque tem medo de continuar, acha que não vai conseguir. Pessoa que tem TDAH tem uma sensibilidade muito aflorada. São pessoas muito sensíveis. Pessoas que se fizer a comida sair ruim, ela fica com o estado emocional abalado. Eu sempre fui assim, ao ponto de datas comemorativas na casa da minha mãe e tal, ninguém quer mais que eu faça nada, porque se eu errar uma receita, eu vou ficar muito mal. Eu me tornei, parecia que eu era arrogante ou prepotente ou uma pessoa nervosa. Aí eu descubro que eu não era o cara ruim, nem burro, nem... Enfim, eu não era. Eu passei a infância sendo humilhado por colegas e sofri um certo tipo de constrangimento psicológico. Tinha colegas de rua que me batia quase todo dia quando eu voltava para casa. Sofri também na infância, nos meus 7 anos, 8 anos, 2 tipos de abuso físico. Eu acho que eu me questionei durante muito tempo achando que eu era amaldiçoado, que eu seria um pai ruim. Eu tinha medo de ser pai. Eu acho que meu maior trauma foi esse. Medo de ser pai, eu tinha pavor. Como que eu vou ser pai? Olha, eu sou um ótimo pai. Tenho 3 filhas maravilhosas, mas... Enfim, eu busco o tempo todo fazer algo por alguém. Eu acho que também faz parte de pessoas com esse com TDAH. Elas buscam mudar a vida de pessoas, ser importante para pessoas. E há pouco tempo, colegas, eu já cheguei a ouvir: ah, você faz isso porque quer se aparecer, porque quer ser o centro das atenções. E as pessoas falam para machucar, as pessoas não têm noção do que falam. Aí eu descobri hoje que tudo aquilo que falaram sobre mim, toda a surra psicológica ou palavras ruins que eu escutei por não saber estudar direito, por não escrever direito, pela desatenção, pelas vezes que eu fui mandado embora de empresas. Graças a Deus hoje eu tenho tudo, mas foi injusto. Foi tudo muito injusto. Eu acho que eu passei o que as pessoas falaram, o que as pessoas ainda falam, é injusto. É muito injusto. Isso machuca demais. Talvez não para outras pessoas, mas para quem tem TDAH, sim. E aí eu tenho que agora eu sempre aprendi a conviver com as minhas dores.
a perdoar pessoas. Eu tenho uma facilidade imensa de perdoar, porque eu aprendi a perdoar. Eu sabia que essa era a chave para me crescer. Mas aí, agora, eu aqui com vocês, eu queria desabafar porque talvez alguém esteja passando pela mesma coisa que eu. Eu me considero um profissional de sucesso. Eu atendo Portugal, Angola, Inglaterra. Eu atendo muitos lugares importantes. E até hoje foi 100% de acerto. Todas as pessoas que foram tratadas por mim deu certo, deu resultado. Só que aí eu chegar a esse ponto de me achar. Eu cheguei ao ponto de me achar realmente. Será que eu sou tão inteligente assim? Tudo foi porque eu não consegui fazer uma prova. Eu travei. E foi ele que eu fui descobrindo. E aí fui fazendo outra prova. Eu fui travando e eu fui vendo a dificuldade. Mas enfim, eu queria desabafar isso com vocês. Porque eu não quero me colocar aqui agora na posição de o terapeuta de vocês. Eu tô aqui como um ser humano normal. Eu escutei isso de um amigo ontem. Cara, você é um ser humano normal. Você pode ser o melhor profissional do mundo, mas você vai sentir dor, você vai passar por certos problemas. É normal. Você não é indiferente de ninguém. Calma. E por esse motivo eu tô aqui para dividir isso com vocês. Ok? Forte abraço. Até breve.